Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 23 de dezembro. O ministro Luiz Fux fez hoje um balanço dos resultados alcançados durante os primeiros 100 dias na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. E fez também uma expectativa para os desafios de 2021. Pode esperar um tribunal extremamente independente. Pode esperar um tribunal que vai trabalhar uma pauta econômica, que valorize o trabalho humano e promova o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Esse é o destaque desta edição. E você confere também. Ministro Luiz Roberto Barroso mantém regime de prisão domiciliar para o publicitário Marcos Valério, condenado no Mensalão. Prisão domiciliar também para o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O benefício foi concedido pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. E na retrospectiva 2020, os detalhes do julgamento que impediu restrições na Lei de Acesso a Informações durante a pandemia. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, fez hoje um balanço dos 100 dias da gestão e falou sobre as prioridades do Poder Judiciário para o ano que vem. Ele destacou o investimento em tecnologia para tornar o STF uma corte digital, a importância dos julgamentos relacionados à Covid-19 e a relação entre os poderes. Esses e outros assuntos foram abordados em entrevista concedida à TV Justiça agora à tarde. O resumo desse encontro você confere agora. A entrevista foi nos estúdios da TV Justiça aos jornalistas Guilherme Menezes e Mariluce Vilela. O ministro Luiz Fux fez um balanço dos 100 dias à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ele começou destacando as prioridades da gestão. Direitos humanos. Direitos humanos, no meu modo de ver, digamos assim, representam o primeiro norte de uma tutela constitucional. Meio ambiente. O meio ambiente é um valor muito importante à luz do mercado internacional. As pessoas de alhures, os investidores, eles olham como o Brasil trata do meio ambiente, porque o Brasil é riquíssimo. O Brasil tem 1/3 ou mais dessas florestas do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é o patrimônio da humanidade. Então, nós temos que cuidar exatamente do meio ambiente, até para que possamos passar a credibilidade do país e atrair, evidentemente, investidores que se encantam com essa preocupação do Brasil em cuidar do meio ambiente, só no plano prático, não só no plano prático, mas também com uma consagração constitucional. Segurança jurídica. Orgia legislativa deslegitima a ideia de lei. A cada dia, 5 leis diferentes. Haja conhecimento enciclopédico. Nós, juízes, temos que ter conhecimento enciclopédico. Não podemos negar a aplicação da lei alegando desconhecê-la. Nós temos mais ou menos 14 mil leis. Transformando em incisos e artigos, temos milhões de leis. E o juiz tem que ter esse conhecimento enciclopédico, além de não poder dizer que não conhece o direito para aplicar. Ninguém pode dizer. Quer dizer, ninguém se escusa de cumprir o direito alegando que não o conhece. Corrupção. Corrupção é genocídio camuflado, porque ela acaba levando a práticas que os próprios locais mais longínquos, de pessoas pobres, não têm condições de oferecer nada a essas pessoas. O ministro Luiz Fux falou da importância de transformar o STF numa corte constitucional digital. Com a inteligência artificial, nós temos uma estatística que comprova que, em 5 segundos, a inteligência artificial faz a admissibilidade de recursos que dependeriam de 100 pessoas durante o dia inteiro, em 5 segundos. Então, a prestação jurisdicional há de se tornar mais rápida, mas evidentemente que tem de ter uma mão que balança o berço, alguém tem que alimentar o sistema. Daí a inteligência artificial vai conviver com
com a inteligência humana. Ele também explicou o processo de internacionalização do Supremo. A Suprema Corte Brasileira, ela é absolutamente exemplar. Não só porque a nossa Constituição é muito analítica e traz vários valores morais e razões públicas, como também o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que tem um volume muito expressivo. Então, nós temos, digamos assim, igual a soja, jurisprudência exportável. Jurisprudência exportável. 8.000 casos de Covid foram julgados pelo Supremo. Sobre a pandemia da Covid-19, o ministro Luiz Fux afirmou que o tema continuará sendo prioridade em 2021. Pela Constituição Federal, artigo 21, inciso 18, em calamidade pública, a União Federal tem que entrar em cena. Mas, como se trata do direito à saúde, é uma competência comum ou concorrente de todas as unidades da federação. E aí, quem protege melhor é que deve ser o prevalecente nessa disputa de competência, porque aqui não pode ter disputa de competência. Aqui tem que ser quem é que faz o melhor pelo povo. Nesse caso, a pandemia. O ministro Luiz Fux também falou sobre a relação entre os poderes desde que assumiu a presidência do STF. Nós temos de ter uma cultura diferente no sentido de que, num Estado democrático, a instância hegemônica é o parlamento, mas ele tem de exercer os seus poderes e o judiciário só intervém quando o que eles produzem lá contravém as regras constitucionais. E aí nós assumimos uma posição contra-majoritária para declararmos a inconstitucionalidade da lei. Outro destaque foi a baixa participação de mulheres e negros no judiciário. 50% da população brasileira é negra. Então, essas pessoas têm que ajudar a construir o Brasil. Não vai dar para construir o Brasil sem eles. Eles merecem essa chance, eles têm valor, eles têm expertise, eles têm inteligência, eles precisam de chance. Nós estabelecemos já agora cota para concursos cartoriais, cota para estágios. Essa era uma reivindicação do movimento negro, essa dos cartórios. Dos cartórios era. Então, eu acho que essa luta é justíssima. Sabe por quê? Porque isso aí chama-se resgate histórico. O Brasil está devendo isso. O ministro Fux disse que cabe ao relator decidir sobre artigo da lei da ficha limpa. O novo ministro, Nunes Marques, dentro da sua independência, deu uma decisão entendendo que era excessivo aquele prazo de inelegibilidade. E isso, digamos assim, é uma questão que a própria lei poderia resolver, a lei da ficha limpa, só que essa lei da ficha limpa tem a virtude de ter sido uma lei de iniciativa popular. Pois bem, ele deu a liminar, só que agora ele proferiu uma liminar que ela é passível de um recurso que só ele pode julgar. Nesse particular, eu não poderia cassar a decisão dele, porque tem um recurso que entraram com o recurso e o recurso é dirigido ao relator. Ele também destacou a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Ele é bom conselheiro, bom amigo, uma cultura ímpar. Eu brincava, chamava ele de pendrive humano, porque ele senta para conversar com você, ele te fala de todos os fatos da humanidade na ponta da língua. Além de ser um jurista equilibrado e um homem de uma urbanidade com os colegas. No encerramento, falou sobre o que o cidadão pode esperar da justiça brasileira em 2021. Pode esperar um tribunal extremamente independente. Pode esperar um tribunal que vai trabalhar uma pauta econômica, que valorize o trabalho humano e promova o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E, acima de tudo, um tribunal que vai se guiar pelo mais alto valor da humanidade, que é o valor justiça. O Supremo Tribunal Federal não vai parar de perguntar qual é a melhor justiça para o povo brasileiro. E veja a seguir, ministro Luiz Roberto Barroso mantém prisão domiciliar do publicitário Marcos Valério, condenado no Mensalão. Continue com a gente. A Constituição tem o poder de gerar na população a consciência de que todos temos direitos e deveres. E esses direitos e deveres são instituídos por um Estado democrático de direito.
Estado democrático de direito que assegura a questão da liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento social, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, solicitou com urgência e prioridade informações ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a respeito dos dados anuais do desmatamento da Amazônia e das medidas adotadas para combatê-lo. Uma ação do partido Rede Sustentabilidade aponta omissão por parte dessas autoridades. O prazo dado pela ministra é de até 5 dias. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para revogar decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que autorizou o publicitário Marcos Valério, condenado no Mensalão, a cumprir pena em prisão domiciliar. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a autorização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está baseada em decisão aplicada a todos os presos e que cumprem pena no mesmo local e seguem as medidas sanitárias para o enfrentamento da Covid-19. Para o relator, as ponderações da Procuradoria-Geral da República não são suficientes para revogar a medida que autoriza a prisão domiciliar de Marcos Valério. Lembrando que em março deste ano, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves, para onde o publicitário foi transferido, autorizou a prisão domiciliar por 90 dias. Mas depois esse prazo foi prorrogado justamente por conta da pandemia. E foi a partir dessas informações que a PGR pediu pela revogação da decisão. Marcos Valério foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal na ação penal 470, mais conhecida como Mensalão, pelos crimes de peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro. E uma pena total de 37 anos e 5 meses em regime fechado. Mas em setembro do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu a progressão para o regime semiaberto, conforme os requisitos previstos na Lei de Execução Penal. E quem também deve ficar em prisão domiciliar é o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A qualquer momento pode ser expedido o alvará de soltura pelo Tribunal de Justiça do Rio. O político preso preventivamente nesta terça-feira faz parte do grupo de risco da Covid-19. O pedido da defesa foi atendido pelo ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Marcelo Crivella é acusado pelo Ministério Público Estadual de liderar um esquema de propinas na prefeitura e foi preso ontem por ordem de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também afastou o prefeito do cargo. Segundo o MP, empresários pagavam para conseguir contratos com o município e também para receber mais facilmente os valores devidos pelos cofres públicos. No pedido de habeas corpus impetrado no STJ, a defesa afirmou que a ordem de prisão é teatrológica e pretende impor uma punição antecipada, porque a necessidade da medida não foi fundamentada. Além disso, os advogados apontaram que, como não foi reeleito, Crivella deixará o cargo em 1º de janeiro e que esses fatos tornam a prisão desnecessária. A defesa alega ainda que a desembargadora não teria competência para determinar a medida, porque o Tribunal de Justiça do Rio estaria em recesso, cabendo ao presidente da Corte decidir sobre o caso. Ao analisar o processo, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, apontou que não foi comprovada nenhuma ilegalidade na atuação da desembargadora. Ressaltou que a decisão dela fundamenta a necessidade de restringir a liberdade do político, mas não justifica a prisão preventiva. O ministro mencionou que o prefeito faz parte do grupo de risco da Covid-19 e que, por isso, tem direito ao regime domiciliar. Crivella deve usar tornozeleira eletrônica, está proibido de manter contato com terceiros e não pode sair de casa sem autorização. Ele também deve entregar computadores, tablets e telefones para as autoridades. As medidas cautelares são válidas até que o ministro Antônio Saldanha Palheiro, relator do habeas corpus impetrado pela defesa, analise o mérito do pedido, o que deve acontecer após o fim das férias forenses. E no próximo bloco tem a retrospectiva 2020, com o que foi destaque dos julgamentos do Supremo. Voltamos já. A Constituição de 88
fruto da luta de diversos setores da sociedade brasileira, reflete um grande avanço na pauta de direitos e garantias fundamentais. Quilombolas, além de ter visibilidade, passaram a ter uma proteção mais efetiva do Estado. O racismo foi cunhado como crime imprescritível. Defender a Constituição e defender a sua preservação é defender o órgão vital do Estado Democrático de Direito. Retrospectiva 2020. Em maio, em sessão por videoconferência, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento conjunto de 7 ações que pediam a anulação de dispositivos da medida provisória 927. Entre as decisões, os ministros suspenderam a restrição de atuação de auditores fiscais durante a pandemia da Covid-19. Vamos rever. Editada pelo presidente Jair Bolsonaro em março, a MP alterou regras trabalhistas durante a pandemia da Covid-19. O relator da ação, ministro Marco Aurélio, já havia negado em decisão individual os pedidos de liminar. Ele foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que adiantaram os seus votos. Já o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Para ele, 2 artigos da MP atentam contra o espírito da própria medida provisória, editada para preservar empregos e empresas. Um deles é o artigo 29, que não considera os casos comprovados de contaminação pelo novo coronavírus como acidente de trabalho. O outro é o 31, que restringe a fiscalização dos auditores do trabalho enquanto durar a pandemia. Não se pode, a meu ver, pela legislação provisória, por medida provisória, estabelecer uma fiscalização menor. Isso atenta contra, ao meu ver, contra a própria saúde do empregado. E isso não auxilia, ao meu ver, nada em relação à pandemia. Ela simplesmente diminui uma fiscalização que é essencial em todos os momentos, inclusive nesse momento excepcional em que vários direitos trabalhistas estão sendo relativizados. O ministro Edson Fachin acompanhou o ministro Alexandre de Moraes sobre a suspensão dos 2 artigos. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes apenas quanto à suspensão do artigo que não considera a contaminação por coronavírus acidente de trabalho. Considerar ex vilegius que os casos de contaminação pelo coronavírus não são considerados ocupacionais, salvo a comprovação do nexo causal, se exige uma prova diabólica. Eu penso que a maior parte das pessoas que desafortunadamente contraíram a doença não são capazes de dizer com precisão onde, em que circunstância adquiriram a doença, e acho que é irrazoável exigir-se que assim seja. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Fux também entenderam que são inconstitucionais os artigos 29, que retirava as contaminações pelo novo coronavírus dos acidentes de trabalho, e o artigo 31, que tornava a fiscalização do trabalho atividade educativa sem a possibilidade de aplicação de multas enquanto durar a pandemia da Covid-19, exceto em casos como o trabalho escravo e infantil. Por maioria, os ministros suspenderam esses 2 artigos da medida provisória que está valendo. A MP que alterou regras trabalhistas enquanto durar o estado de calamidade pública ainda terá de ser analisada pelo Congresso Nacional. Ainda em maio, os ministros confirmaram um liminar que impediu restrições na lei de acesso a informações durante a pandemia. Na mesma sessão, eles também julgaram prejudicado o pedido de fixação da renda mínima. A sessão começou com a análise da ação apresentada pela Rede Sustentabilidade, que acusa a omissão por parte do Congresso Nacional e do governo federal para definir renda mínima aos desempregados e trabalhadores autônomos durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19. A ação foi apresentada no dia 27 de março. Alguns dias depois, em 2 de abril,
o governo federal sancionou o programa de assistência para trabalhadores autônomos, desempregados e beneficiários do Bolsa Família. O texto aprovado no Congresso estabeleceu o pagamento mínimo de R$ 600 aos trabalhadores informais de baixa renda durante 3 meses. O relator ministro Marco Aurélio, em decisão individual, rejeitou a ação e manteve o voto no plenário, mas por maioria prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entendeu que a ação da Rede Sustentabilidade estava prejudicada por ter perdido o objeto, já que o programa de renda emergencial está em funcionamento. Estou extinguindo por reconhecer o prejuízo da ação, uma vez que foi aprovado pelo Congresso o auxílio emergencial e, consequentemente, satisfeito o que seria o objeto do pedido. Em seguida, os ministros passaram a analisar liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes em 3 ações apresentadas por partidos políticos e pela Ordem dos Advogados do Brasil, que questionam medida provisória editada pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. Eles pedem que a suspensão de prazos de resposta da administração pública a pedidos feitos pela Lei de Acesso à Informação seja considerada inconstitucional. Em decisão individual, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar suspendendo os efeitos da MP. O ministro Alexandre de Moraes manteve o voto. Ele lembrou que o Estado democrático, estabelecido na Constituição, exige a transparência da gestão pública e a divulgação das informações que não sejam protegidas pelo sigilo. Que aqueles que exercem cargos públicos têm a obrigação, principalmente, e eu ressalto aqui, no momento em que, em virtude do estado de calamidade, licitações não são exigidas para a compra de inúmeros materiais, não é uma obrigação prestar melhor ainda as informações. E é isso que a Constituição expressamente determina. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator e a MP, que restringiu o acesso à informação durante a pandemia da Covid-19, fica suspensa até o julgamento final da ação. E em junho, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria de votos que estados e municípios endividados não podem reduzir jornada e salário de servidores. Os ministros também decidiram que a Polícia Científica do Paraná é autônoma, mas não tem caráter de órgão de segurança pública. A sessão começou com a retomada dos julgamentos iniciados em 2011, de 3 ações diretas de inconstitucionalidade relatadas pela ministra Carmen Lúcia e que se referiam à reforma da Previdência. Elas questionavam dispositivos da Emenda Constitucional 41, aprovada em 2003, que permitiu a redução automática de vencimentos, remuneração e subsídios de servidores e trabalhadores que estejam em desacordo com os limites estabelecidos na emenda. Por maioria, os dispositivos foram declarados constitucionais. Quanto ao artigo 9º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal procedente à ação direta. Agora, quanto ao artigo 23, parágrafo 1º, e 2º, por maioria, a ação foi julgada procedente tão somente para declarar parcialmente a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 23, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir os valores de função ou cargo que estiver provido. E quanto ao parágrafo 2º do artigo 23, declaravam a sua inconstitucionalidade. Os ministros do Supremo retomaram, depois do julgamento, da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PSL em fevereiro de 2019. A legenda questionou a emenda constitucional do Estado do Paraná, que criou a Polícia Científica como órgão da segurança pública estadual. Na ação, o partido alegou que a Constituição não permite a inclusão de outras corporações policiais na estrutura da segurança pública dos estados, além das já previstas na Constituição. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator, ministro Dias Toffoli. Ele entendeu que a Polícia Científica é órgão auxiliar da Polícia Civil
com autonomia, mas subordinada à Polícia Civil. Parece que aqui, em relação ao Estado do Paraná, não houve nenhum extrapolamento do artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, que estabelece quais as polícias existentes. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, é um órgão autônomo, de auxílio pericial e técnico à Polícia Civil, que se dá o nome de Polícia Técnico-Científica, mas não tem funções de segurança pública no sentido de combate à criminalidade, mas sim no auxílio às funções da própria Polícia Civil. Os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio divergiram de Moraes. Eles entenderam que a criação da Polícia Científica como órgão autônomo e vinculado ao sistema de segurança estadual é constitucional. Mas os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux votaram pela inconstitucionalidade total da matéria. Por fim, a maioria dos ministros entendeu que a Polícia Científica do Paraná é autônoma, mas não tem competência como um órgão de segurança pública. E o Jornal da Justiça fica por aqui. A gente se vê de novo amanhã. Uma boa noite para você.